Senhor, venha ser tua boca, Senhor, que ele venha falar, para que através da fala, Senhor, da palavra, venha curar, venha ser restaurada, vidas, almas, Senhor, venham se render, venham se prostrar, e que o Senhor possa falar melhor cada coração, Senhor, meu Deus e meu Pai, através do teu servo. E eu que te peço, já te agradecendo desde agora para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias. Salve da igreja, da paz do Senhor, amém. Motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez. Tive aqui semana passada, recebi muito da parte do Senhor. O Senhor falou forte no meu coração e a gente tem que guardar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Confesso para os irmãos que estão um pouquinho nervosos. Primeira vez que eu trago a palavra na igreja, eu já tive a oportunidade lá na minha casa junto com minha esposa, mas é algo novo para mim, mas eu creio que Deus tem algo na minha vida e Deus tem algo na vida de cada um nessa manhã. Que possamos estar atentos ao que o Senhor tem para nos falar, para nos ensinar, e que possamos, em nome de Jesus, estar ligados à palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 5. Amém? Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo do que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Então Jesus disse: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Aleluia. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã através dessa palavra. Queria tentar primeiramente aqui essa primeira parte que eu li. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Mês que vem, para a glória de Deus, eu vou estar completando 40 anos, né? Eu fico olhando, 38 anos é muito tempo, né, irmão? É muito tempo para a gente. Quando a gente olha, né, um pouquinho para trás, eu me converti com 37 anos, verdadeiramente, né? Já tinha aceitado Jesus uma vez junto com a minha família, junto com a minha esposa. Não consegui firmar, me afastei. E aceitei Jesus no mês de fevereiro, sendo que aceitei Jesus meio que no empurrão, né? Senti que Jesus estava me empurrando para estar ali aceitando, porque eu não tinha entendido que era para aceitar Jesus, que eu estava indo no altar. Eu fui na intenção de receber uma oração. E quando eu cheguei no altar, o pastor me apresentou para Jesus como se eu tivesse aceitado. E eu recebi, falei: não, eu recebi, né? Vou firmar com o Senhor. Comecei a caminhar junto com a minha esposa nesse dia chorou muito, porque a gente estava passando por um processo difícil na minha casa.
E nesse mesmo mês, se eu não me engano, nesse mesmo mês a gente foi para uma cachoeira. E nessa cachoeira a gente sofreu um contra-ataque terrível. A gente sofreu um contra-ataque terrível aí, e Satanás querendo atacar a minha filha, né? Querendo fazer algo contra a vida da minha filha. Eu vi minha filha muito mal, começou a ficar com a língua enrolada, começou a falar enrolado. Desde o dia que a gente foi, quando a gente chegou na estrada, ela ficou com a garganta inflamada, muita febre. Ela não conseguiu curtir nada nessa cachoeira. E a gente ali começando a orar, eu cheguei a mandar mensagem para o pastor, liguei para o pastor orou pela vida dela. Isso foi à tarde. Acho que não era nem à tarde, acho que era 11 horas mais ou menos. E o pastor orou pela vida dela e ela dormiu. Quando chegou mais tarde, aconteceu a mesma coisa. Ela começou a falar enrolado de novo, como se estivesse com a língua presa e os olhos virados para cima. Eu, no meu pensamento, achei que minha filha pudesse estar tendo algum ataque ou algo que fosse permanente na vida dela, e comecei a ficar com muito medo. E o povo ali, todo mundo orando, estava a Fernanda, estava a minha sogra Silva, o restante da família, Jonas, e a gente ali em oração pela vida dela, clamando ao Senhor, e não estava tendo resposta, ela não estava melhorando. Eu não sei se foi umas 10 horas da noite, a gente tentou ligar novamente para o pastor não atendeu, porque ele estava orando o pessoal na igreja. E eu comecei a fazer um propósito do Senhor ali, comecei a colocar diante de Deus a minha vida. Nessa época eu ainda tinha um vício, eu era usuário de maconha, eu escondia isso da família, tentava esconder o máximo possível. Mas eu tinha um vício que me acompanhou desde os 17 anos até os 37 anos. Eu ainda tinha droga escondida na minha casa nessa época aí, mesmo depois de ter aceitado Jesus. E ali eu coloquei diante do Senhor essa situação e falei para o Senhor que se Ele curasse a minha filha, eu nunca mais colocaria a mão naquela droga, nunca mais ia usar. E comecei ali a orar ali, bem pensativo, bem preocupado. Peguei minha filha, coloquei ela no meu colo, ela já estava servindo ao Senhor desde novinha, graças a Deus, ela sempre foi à igreja com a minha esposa. E eu orei e pedi minha filha para repetir. Eu orei me colocando no lugar dela, pedindo pela vida dela, falando da fidelidade dela com o Senhor, dela estar na presença. E antes disso, um pouquinho, ela estava com muita dor nessa parte aqui perto do ouvido. Ela chorava de dor. A gente colocou um som na boca dela, mesmo assim ela chorava, gritava de muita dor. E eu, no desespero ali nessa hora, nesse momento, eu fui, coloquei ela no meu colo, comecei a orar no ouvido dela, pedindo para ela repetir. E quando eu falei amém, que ela repetiu amém, ela foi curada. Na mesma hora. Na mesma hora ela ficou bem. Glórias a Deus por tudo que Deus fez. E eu recebi bastante do Senhor naquele dia ali. E fiquei feliz, né, de ver minha filha curada, de saber o zelo de Deus também com minha vida, porque foi através da vida dele que ele me curou. Assim como esse homem estava 38 anos, eu estava 37 anos. E aí eu creio que Deus estava fazendo aquilo tudo, Ele permitiu acontecer aquilo ali, porque Ele tinha algo na minha vida. E depois disso ali, a minha filha ficou bem, a gente glorificou o nome do Senhor, mas ainda tinha mais algo para ser feito naquela noite, mas fica para uma próxima oportunidade. Essa oportunidade eu queria falar dessa situação. E quando eu vim para casa, eu peguei aquela última droga que eu tinha, com isqueiro, peguei e joguei tudo fora. E até hoje, graças a Deus, estou curado. Passo aí pelas comunidades, não tenho vontade nenhuma de voltar a fazer isso, porque eu sei o que Deus fez pela minha vida. E eu creio no poder de Deus, eu creio que o Deus, Ele é o nosso dono.
gente não está aqui para esse mundo, a gente está aqui para o Senhor. A gente tem um propósito. Cada um de nós tem algo da parte do Senhor para fazer nesse lugar. A única coisa que a gente leva deste lugar é a presença do Senhor. É a glória dele. Que possamos cada vez mais glorificar, exaltar o nome do Senhor, agradecer pelos feitos dele, porque ele tem poder de fazer, ele tem poder de curar, ele tem poder de ressuscitar os mortos. Ele é o dono da vida. Ele é que dá, ele é quem tira. Amém, igreja? Queria tentar também mais uma vez aqui no versículo 14. Olha, agora já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, igreja, aqui Deus está nos atentando que Ele tem algo na nossa vida, mas a gente tem que permanecer firme, porque não é o desejo dele que nós venhamos sofrer novamente, que venhamos passar por dificuldades, assim como eu passei com minha filha. Vai existir sim um tratamento do Senhor nas nossas vidas, mas o tratamento é para nos fortalecer, é para nos curar de algo, né, do mundo. E como eu falei, 37 anos você vivendo um mundo, né? Vivendo tudo que o mundo faz. Eu na minha infância, outro dia conversando com minha esposa, eu com 6 anos para 7 anos, eu aprendi algo que adultos hoje sabem como é, né? Aprendi coisas de adulto, com 6 para 7 anos. E algum tempo atrás eu estava perguntando a Deus por que eu aprendi essas coisas, por que eu queria fazer tudo que era de errado, tudo que era o mal, eu queria praticar as coisas do mal, mas existe um propósito de Deus em todas as coisas. Eu por um momento fiquei triste porque eu gostaria de estar como minha filha está hoje, desde novinho na igreja, tocando um instrumento, está louvando, está adorando, está aprendendo a palavra do Senhor. Porque eu ainda tenho muito a aprender da parte do Senhor, tenho buscado, mas ainda está pouco, tenho que buscar mais, principalmente na palavra, porque o Senhor nos ensina que devemos conhecer a palavra, porque o povo tem padecido por falta de conhecimento. E se a gente não buscar conhecer que a palavra, lendo, orando, pedindo ao Senhor para nos revelar algo, pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento, a gente também vai estar sendo como esse povo, né, sofrendo, né, padecendo. E a gente não quer isso para a nossa vida. A gente está aqui hoje, nessa manhã, para poder buscar algo do Senhor, para aprender algo do Senhor. E eu ali pensando em tudo que eu tinha vivido, pensando nas coisas ruins que eu tinha feito. Eu bem novinho comecei a beber, eu com 14 para 15 anos. Eu saí com um primo que já era de maior. Eu morei em Cabo Frio dos 14 aos 16 anos, depois voltei para Teresópolis, eu sou de Teresópolis, moro aqui, voltei para cá em 2005. Quando eu morei aqui em 98 até o ano 2000, eu comecei a sair com o meu primo e o Satanás, né, me ofereceu o álcool, né, através da vida do meu primo, e eu comecei a sair, a beber aí para a noitada, e bebia muito, chegava em casa de manhã, chegava em casa às vezes não aguentava nem trabalhar, nessa época eu estava trabalhando para um tio meu. Eu voltei para Teresópolis é uma região fria, bebia tudo qualquer tipo de bebida quente, né? Que é uma região fria, tudo qualquer coisa ruim de álcool eu bebia. Eu acredito aí que na nossa região aqui eu devo ter bebido aí uns 80% do álcool aí que tem nesses bares. E bebendo muito o tempo todo, e quando foi por volta aí quando eu estava mais ou menos com 20 anos, 19 para 20 anos, não, estava com 17 anos, foi quando meu pai ficou doente. Meu pai teve derrame, parou lá no direito todinho, e eu me achei no direito de experimentar a droga, porque já eu tinha ouvido falar, né, através de um rapaz que falava muito sobre isso. Quando meu pai adoeceu, eu comecei a usar, comecei a fazer o uso da droga.
E passei um grande período ali, quando foi, eu com 20 anos mais ou menos, o meu pai veio a falecer. Eu estava para fazer aniversário também, como aconteceu com o irmão. Foi próximo do meu aniversário. Se eu não me engano, o enterro do meu pai foi a véspera do meu aniversário. Foi depois que ele morreu. Foi por aí, mas foi bem praticamente no meu aniversário que meu pai veio a falecer. E eu entendo um pouco da dor, né? Aquela dor no coração, aquela dor que parece que o coração não vai aguentar. Eu sofri muito com a perda do meu pai, foi muito dolorido. Mas com tudo isso, né, foi logo após eu tive a oportunidade de vir para Cabo Frio, foi onde eu chamei minha mãe para vir comigo e deu tudo certo, né? Ainda a gente servindo a outras coisas, né? Fazendo o que desagrada a Deus, Deus ainda tem algo na nossa vida, Deus vai trabalhando em nossas vidas. E através dessa oportunidade que eu vim para Cabo Frio, aí foi onde eu conheci minha esposa, no Greenfruit, ali na rodoviária, quando eu vim de Teresópolis. Mas ainda assim, eu mesmo com ela ainda estava preso ao vício da droga. E eu ali, né, naquela luta, consegui ficar um período sem usar, consegui ficar um período ali tranquilo, mas sempre vinha aquela vontade, do nada, vinha pessoas, né, conhecidos a oferecer, e foi onde eu passei essa luta toda. E eu perguntava a Deus, né, por quê, né? No mundo a gente aprende tanta coisa errada quando a gente não tem alguém para nos orientar, não tem uma pessoa para estar nos direcionando. Ainda que com a minha inocência que eu fosse às igrejas, visitar a igreja, mas ainda não tinha, né? Não era o tempo do Senhor na minha vida também, né? Eu creio que a gente tarda muito, a gente erra muito, mas em tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. E Deus nos atenta para quando fala aqui, né, de não te suceder coisa pior, para a gente firmar na presença do Senhor. Porque mesmo a gente com essa mania todinha lá de trás, a gente não deve olhar para trás, a gente deve olhar para o que Deus está fazendo na nossa vida hoje e o que Ele ainda vai fazer. E a gente deve perseverar, a gente tem que perseverar na presença do Senhor, buscar fazer as coisas dele, para a gente não ficar olhando para trás, para a gente não ficar nos ocupando com as coisas do mundo. E eu glorifico a Deus por tudo, eu dou glórias a Deus por tudo, porque quando eu conheci minha esposa também, ela já tinha um menino, né, o Otávio, e também sempre buscou a igreja. Ele foi o primeiro lá de casa a estar buscando ir na igreja. No início achou que ele ia com a mãe, né? No início ele ia com a minha sogra para a igreja, e quando a gente foi morar no Vinheteiro, ele começou a ir sozinho. Até a minha esposa ir para a igreja lá do apóstolo Anderson. Aí ele foi junto com a minha esposa, firmou, sempre buscou. Ele já passou algumas situações para a gente que ele também passou, né, por dificuldade. Não é porque ele sempre serviu a Deus que ele não tem dificuldade, ele também tem. A minha filha vai ter, eu vou continuar tendo, né? Cada um de nós vamos ter dificuldade, mas a gente tem que perseverar, a gente não pode ficar olhando para trás, a gente não pode olhar para o passado. O passado só serve para nos lembrar de quanto o mundo é sujo. Como tem na palavra de Marcos 5, que é uma palavra que eu gosto muito de ler, que fala do Gadareno, né? Que quando Jesus chega para expulsar os demônios dele, os espíritos mais, eles pedem para ir para os porcos. E a gente vê como ele é imundo, ele quer ir para os porcos. E os porcos foram se precipitaram, era quase 2.000. Então são muitos. Então o diabo ele quer fazer de tudo para nos trazer tristeza, para nos trazer desânimo. Mas maior é o Deus que a gente serve, maior é o Deus que é o dono da vida, que é o único que tem o poder de tirar e dar a vida. Que possamos cada vez mais buscar se fortalecer no Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de louvor. Eu peço à igreja que continue orando pela minha casa, pela minha família, porque a gente tem buscado, a gente passa por luta, mas a gente tem buscado fazer a vontade do Senhor. Sempre que a gente lembra, a gente ora também aqui pela igreja.
A minha esposa falou que na época que eu estava desviada, afastada dos caminhos do Senhor, muita igreja que ajudou ela em oração, junto com o pastor Ricardo, pela minha vida. E na maioria das vezes que ela tem a oportunidade aqui, ela agradece, porque quando eu estava lá perdido no mundo, andando pelas podridões do mundo, tudo com essa sujeira que o mundo tem nos oferecido, eles estavam buscando, tinha pessoas orando aqui por mim, tinha servos do Senhor, glorificando a Deus e pedindo a Deus pela minha vida, intercedendo pela minha vida. E graças a bom Deus, a oração do justo, hoje eu estou aqui, tendo essa oportunidade aqui de estar trazendo uma palavra. Eu fico feliz porque eu creio que Deus tem muito a falar ainda na minha vida, tem muito a falar na vida dos irmãos. E eu creio que grandes coisas Ele irá fazer na vida de cada um. Eu gostaria de cantar um louvor, se a igreja puder me ajudar. Piara pode tocar a bateria aqui, pode? Pode. Enfim, glória. Amém? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Glórias a Deus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro coroas, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Sentir de vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti,
Presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Tá?